vou pedir para você. Você tem internet, Marcos? Só para ver se o áudio está pegando aí. Está funcionando? Bom, está transmitindo pelo menos, né? Tá bom, obrigado. Então vamos iniciar? Vamos começar então? Bom dia, Pai do Senhor. Vamos orar para a gente começar a nossa aula? Pai, nós mais um dia estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor tem nos feito entender a Tua palavra, a Tua vontade. Eu agradeço a vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela live. E mais uma vez, o Senhor não pode ser glorificado através das nossas vidas. Nos faça entender a Sua vontade por meio da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, pode sentar? Hoje nós vamos retornar às lições da revista. Continuamos com a revista, tá? Nós vamos estudar hoje a lição 10, tá? Quem não trouxe a revista, não se preocupe, porque eu vou usar o recurso dos slides e aí a gente vai explicando, né? Aí, quem não tem, pode começar a trazer a partir das próximas aulas. Aliás, quem não trouxe, né? Quem não tem, eu vou dar a lida a partir da quarta aula, tá? Hoje eu quero começar com uma pergunta que foi feita na aula passada. Você lembra, Marlene, o pessoal que estava aqui na aula passada, a pergunta que o rapaz fez, que o Igor fez, a respeito do voto, porque a gente está falando de como deve ser o nosso relacionamento com Deus, né? A gente jamais deve achar que Deus é um balcão de negócios onde a gente fica trocando coisas, né? E com base nesse nosso entendimento, foi feita uma pergunta com relação ao voto. O voto, o que é o voto? O voto é uma barganha, é uma troca com Deus? O que é o voto? Né? Então, foi feita essa pergunta. Como foi no final, não daria tempo da gente esclarecer, explicar. E como faz parte da aula do assunto de hoje, então eu vou começar a aula falando disso aqui, voto ou propósito. O que é o voto ou um propósito com Deus? Né, que a gente costuma ver, né, nos cultos, vou fazer um voto, vou fazer um propósito. Então eu queria, assim, de forma bem simples, tá? Bem superficial, porque isso aqui daria uma aula inteira para falar, até mais, tá? Com relação ao que é o voto. Então nós vamos começar falando sobre isso. Os passarinhos hoje também estão, né? Ó. Aí fica difícil, né, meus amigos? Então vamos lá. O voto é o propósito. Quando a gente faz um voto com Deus, um propósito com Deus, nós estamos barganhando com Deus? Nós estamos querendo trocar com Deus? Essa é a pergunta que a gente precisa responder, né? Pensar e responder. Primeiro a gente tem que entender que, baseado nas outras aulas que nós tivemos, né, do passado e até agora, nós não devemos enxergar Deus como um ídolo pagão, como o pagão enxerga o seu ídolo, tá? Eu preciso de alguma coisa, vou lá oferecer alguma coisa para Deus me dar o que eu quero. Deus não funciona assim, tá? A gente já falou em outras aulas, eu vou repetir. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós somos vem de Deus. Deus veio primeiro para nós, para depois a gente ir para Ele. Então Deus nos amou primeiro. E o que nós fazemos em relação a isso? Nós só respondemos ao amor de Deus, amando Ele também e obedecendo aos mandamentos de Jesus. É isso que nós fazemos. E tudo que nós recebemos de Deus é pela graça e misericórdia dEle. E o que nós damos para Deus é em gratidão ao que Ele já fez por nós. Porque se não fosse Deus, se Deus não tivesse vindo primeiro para nós não teríamos nem o conhecido. Porque a Bíblia vai dizer que Deus nos amou primeiro. Deus nos amou quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda era inimigo dele. Então Ele nos amou, nos chamou, nos trouxe. O que nós fazemos? Nós respondemos a esse amor como? Obedecendo aos mandamentos de Jesus e tendo gratidão por tudo que Deus faz por nós.
Hoje nós só estamos aqui porque Deus nos deu o oxigênio para respirar. Sim ou não? Deus te deu a vida hoje. O que você fez para merecer estar aqui hoje? Hã? O que nós fizemos para merecermos estar aqui hoje? Nada. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Graça e misericórdia de Deus. Então, o que eu faço mediante a isso? Eu só agradeço. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. E aí eu vou te servir com a minha vida, com meus bens, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. É isso. Então, eu vou dar para Deus. Ou as pessoas, né, poderiam até pensar assim, no dia anterior. Então, o que eu vou dar hoje para Deus para Ele me dar a vida amanhã? Isso não tem nenhum cabimento, não é? Então a gente não deve achar que Deus é uma entidade pagã que a gente tem que trocar com Ele. Não é isso, ok? E o voto, então? O voto, o que seria o voto? Primeiro vamos definir. Voto ou propósito com Deus é um tipo de promessa que expressa uma oferta por algo que Ele concede. A gente costuma ver assim, se Deus me der isso, aquilo, eu vou fazer um voto de dar, ou sei lá, existem alguns tipos, né, de voto. Pessoas que vão se dedicar mais a Deus, ou mesmo vão trazer um valor em dinheiro, né? Se Deus me der isso, eu vou dar isso para Ele. Normalmente o voto funciona assim, é um tipo de promessa. Se Deus fizer, eu faço. Quer dizer, eu estou prometendo que eu vou fazer alguma coisa se Deus me der aquilo que eu preciso. Isso é válido? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Isso é válido no nosso relacionamento com Deus? Atualmente as pessoas usam a designação propósito com Deus como equivalente ao voto que é mencionado na Bíblia. Bom dia, paz, bom dia. Tá? Então, assim, é válido, eu posso fazer voto hoje, eu posso chegar em Deus e falar, olha Deus, se o Senhor fizer isso para mim, ou se o Senhor me der isso que eu estou precisando, tal, eu vou trazer uma oferta, eu vou me dedicar mais. E, no entendimento de vocês, o que vocês acham? Isso é válido ou não é? Essa é a hora que vocês falam. Ainda é a hora que vocês falam. Não vão falar? Essa. Para falar tem que pensar? Então é isso. Então vocês vão deixar falando sozinho. Primeiro, vamos entender. Bom dia, paz. Vamos entender. Primeiro que esse tipo de propósito ou voto está restrito ao Antigo Testamento. Começa aqui. Nós não vemos nem Jesus, nem os apóstolos, nem a igreja primitiva, no Novo Testamento, fazendo ou mandando fazer esse tipo de propósito ou voto. Então, nem os apóstolos, nem Jesus fizeram voto com Deus ou regulamentaram essa prática no Novo Testamento. Você não vai encontrar voto como no Antigo Testamento e no Novo. Então, o voto ou o propósito com Deus é coisa do Antigo Testamento. Ok? Começa por aqui. Nós não vemos nem Jesus, nem os apóstolos, nem a igreja falando ou pedindo ou mandando alguém fazer um propósito ou um voto com Deus. Tá? Mas fiquem calmos, eu só estou explicando a lição, tá bom? Antes de vocês pensarem que esse professor aqui não é crente. Eu sou crente em Jesus, tá bom? Graças a Deus. No Novo Testamento nós encontramos uma orientação de Jesus e ele foi muito enfático quando ele disse isso. Que está em Mateus 5, 33 e 37. Você consegue abrir para mim, Wilson, esse texto aí? Mateus 5, 33 e 37. Quanto ao assunto fazer promessas ou juramentos, porque são sinônimos para voto, que o voto é uma promessa, é um juramento, sobre isso, Jesus dá uma orientação, e ele foi enfático quando ele disse isso. Pode ler, por favor?
não segurará, mas manterá o seu. Eu, porém, digo, de maneira nenhuma subirei do céu, porque eu sou de Deus, e nem pela terra, porque aumentado o seu pé, nem por seus parentes, porque agitaram o seu pé, nem jurará pela sua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, porque eu que faço aqui, é você. Está vendo? Jesus está orientando. Então, com relação a fazer juramentos e promessas, o que Jesus está falando? Não faça. Não faça. Se você não vai cumprir, ou se você vai fazer falso juramento, ou se você vai fazer uma promessa que você não vai cumprir, não faça. Seja a sua palavra sim, sim, não. Então, se a gente for pegar ao rigor mesmo da palavra, a orientação de Jesus quanto a se fazer promessas para Deus, é que é melhor a gente não fazer, ok? Não há, contudo, né, mesmo colocando esses pontos e a gente entendendo esses pontos, não há objeção ao se fazer votos ou propósitos com Deus. Não, nós não temos objeção. Você quer fazer um propósito com Deus? Faça. Sem problema algum. Porém, quando nós fizermos um voto ou um propósito com Deus, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Tá? E quais são essas coisas que a gente tem que ter em mente? Primeiro, vamos ler esse texto aqui, ó. A Bíblia, ela vai orientar a gente a apresentar os nossos pedidos a Deus. Então, se eu tenho um pedido a fazer a Deus, eu posso fazê-lo. E se eu entendo que eu preciso fazer um propósito com Deus em relação a esse pedido que eu tenho que fazer, eu devo fazer, eu faço. Só que a gente precisa ter em mente algumas coisas. Quem pode ler para mim esse texto de Filipenses 4 e 6, por gentileza? Isso. Sejam os vossos pedidos conhecidos de Deus por meio de quê? De orações e súplica. O que é súplica? Súplica é um clamor dramático. Súplica é uma oração desesperada, dramática. Então ele está falando, apresentem, não fiquem ansiosos, apresentem a Deus os seus pedidos. Se possível, por meio de orações e também por súplica. O que é súplica? Deus está mandando você, suplica, seja dramático no seu pedido. Então isso envolve o voto, o propósito. Então se eu tenho eu tenho uma necessidade, seja ela qual for, e eu preciso disso, eu posso apresentá-la a Deus? Posso, até suplicando. Posso fazer um propósito com Deus, se Deus me abençoar, se Deus me graciar com isso que eu necessito, eu darei isso, eu farei aquilo para Ele. Eu posso? Posso. A Bíblia fala, apresente seus pedidos a Deus. Mas o que a gente tem que ter em mente? É o que nós vamos falar, é o que nós vamos entender. A gente tem que ter em mente isso aqui, ó. A gente já tem falado disso e eu vou bater nisso aqui até Jesus voltar. Ok? Primeiro, a gente tem que entender que a nossa relação com Deus no cristianismo, sempre tudo, exatamente tudo, depende de Deus. Tudo que nós temos depende de Deus. Então Deus é quem se movimenta em relação a nós, no sentido anti-horário. Esse gráfico aqui você vai entender no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é o contrário do seu relógio analógico. Seu relógio vai girar assim, certo? Ao contrário, é anti-horário. Então é o contrário. Então sempre é de Deus para nós. Então é Deus que vem em nossa direção, primeiro oferecendo o seu Filho para morrer por nós, nos concedendo a graça e a misericórdia dele. Então Deus vem em nossa direção. Nós somos alcançados por Deus. E o que nós fazemos? Nós respondemos ao amor de Deus como? Com gratidão e com obediência. Então, Deus vem em nossa direção, nos alcança e nós respondemos como?
agradecendo a Ele por tudo e obedecendo aos mandamentos de Jesus. Esse é o relacionamento do crente com Deus, ok? Por quê? No cristianismo, Deus ele não somente oferece o sacrifício, que é o Filho, mas ele também é um sacrifício. Para quê? Para reconciliar o homem consigo. Então Deus vem primeiro para nós. E tudo que nós fazemos na nossa vida é em resposta a Deus. Então, o que o Evangelho exige de nós? O Evangelho exige de nós arrependimento e fé. Somente isso. Arrependimento e fé. É isso que o Evangelho exige de nós. Aí você está pensando assim, mas que é a obediência? O Evangelho exige de nós fé e arrependimento. A obediência é o que o Evangelho produz em nós. Então a obediência é o resultado do Evangelho na minha vida. Por quê? Porque se eu achar que o Evangelho exige de mim obediência, ou seja, eu tenho que seguir um conjunto de regras e preceitos e princípios para que o Evangelho me aceite, ou para que Deus me aceite, então eu não necessitaria do sacrifício de Cristo. Não precisaria de Cristo. Por quê? Bastasse eu seguir uma relação de regras. Para quê? Para que o Evangelho me aceitasse. Mas eu não sou capaz de seguir ao pé da letra um conjunto de regras que refletem os atributos de Deus. Então eu preciso do sacrifício de Cristo. É por isso que o Evangelho exige de mim somente arrependimento e fé. A obediência é o resultado, é o fruto, é o que o Evangelho produz em mim. Então por que eu obedeço a Jesus? Porque eu o amo. Jesus nunca falou, primeiro vocês me obedeçam, depois vocês me amem. Não, Jesus disse, aqueles que me amam irão me obedecer. Então, a obediência é o resultado do Evangelho. Então, tudo que nós fazemos em relação a Deus, isso envolve todos os aspectos da nossa vida. A nossa devoção, a nossa forma de viver na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Tudo que nós temos, todos os nossos bens, são obras de Deus. Foi Deus que te deu. Então, o que você faz? Você só retribui a gratidão e o amor de Deus. Como? Devolvendo, ou ajudando, ou contribuindo, ou fazendo. Então, é isso que eu tenho que ter em mente na hora que eu vou fazer um voto. Não faça um voto achando que você vai... Deus vai olhar para você, você faz um voto assim, tipo, se Deus fizer isso, eu vou dar isso. Deus não precisa de nada. Falou. Veja só, em cima disso que você está falando, esses dias rolou aí pela internet um podcast de um cara que ele era cristão, era pastor, alguma coisa assim, e não é mais. O tal do pastorzão, não sei se vocês viram. Ele num podcast falando de Jesus, que Jesus não dá alegria para ninguém. Não sei se vocês viram isso. Vocês podem falar alguma coisa só para eu saber que vocês estão aqui comigo? Então, exatamente, eu não pedi para Jesus morrer. Então, veja só, com base no que você está falando. Por quê? Não entendeu nada. Ficou todo esse tempo na igreja e não entendeu o que é o Evangelho. Por quê? O Evangelho é, como eu disse para vocês, ele exige de nós o quê? Arrependimento e fé. Só isso. Porque se a gente vem com a obediência primeiro, isso se torna um fardo. Então a boa notícia, que é o Evangelho, deixa de ser uma boa notícia, passa a ser um peso e um fardo. Por isso que o amor de Deus nos chama, nós respondemos. E tudo que vem a partir daí é consequência, então não se torna um fardo. Só que
comumente a gente vê primeiro as pessoas vêm com a obediência, vêm com o fardo. Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, não fazer isso, não fazer aquilo outro. Isso torna um fardo para as pessoas. E Jesus fala que o fardo dele é leve. Porque não entendeu, ele está no sentido contrário, não é isso. O amor de Deus, o relacionamento com Deus, ele é leve para nós, no sentido assim. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida vai ser com amor, vai ser com gratidão, porque nós entendemos o que Deus fez por nós. Ninguém merecia estar aqui. Ninguém merecia estar respirando. E tem mais. Deus, ele é tão misericordioso que ele mandou o seu Filho aqui no mundo e nós, seres humanos, fizemos o quê? Nós matamos o Filho de Deus. Isso era suficiente para Deus acabar com essa humanidade. E Deus não acaba por quê? Porque Ele é amor. Ele é amor. E o amor dele transborda e alcança a gente. E o que a gente faz? A gente somente diz sim. Eu te quero, Jesus, na minha vida. E aí isso não tem erro, irmão. Quando a gente se relaciona com Jesus, nós abrimos mão de muita coisa por amor a Jesus e isso é fácil. Isso é fácil para quem ama Jesus de verdade. Agora, quem não entendeu, só está na religião, acontece como esse pastor aí. Para ele, tudo que ele viveu era um fardo. Por quê? Ele não conheceu Jesus em nenhum momento. Ele só foi um religioso, nunca foi um salvo. Tudo bem? Sim. Estão sendo enganados, mas a gente tá aqui para quê? Para estudar a palavra e conhecer a verdade e o verdadeiro sentido do relacionamento com Jesus. Porque é isso que importa para nós. A gente não está aqui estudando para ser os nerds gospel. Não. A gente está aqui buscando conhecimento da palavra para quê? Para a gente melhorar, entender de uma vez por todas que o nosso relacionamento com Jesus é um efeito de gratidão. Tudo que nós fazemos é para Ele, em gratidão a Ele. Mas vamos continuar aqui, porque ainda vai ficar um pouco mais complicado ainda. Vamos lá. Então, vocês entenderam isso aqui? Deus vem para nós e nós respondemos a Deus com gratidão e obediência. Tudo que a gente faz para Deus é em gratidão. Então, entendendo isso, entendeu isso? Entendeu? Entenderam? Fala assim, entendemos. Eu não gosto de ficar pedindo para ninguém repetir, nem ninguém para ficar olhando para quem está do lado, mas eu vou ter que fazer isso, porque acho que vocês estão acostumados com isso, né? Vamos lá. Como é que as pessoas entendem, no geral, o relacionamento com Deus? Principalmente nessa questão do voto. Elas entendem dessa forma. Aqui já é no sentido horário. O que elas entendem? Que eu, homem, eu vou em direção ao divino, ou em direção a Deus, com o meu sacrifício, com o meu bom comportamento. Aí, esse sacrifício aqui você pode pôr as questões materiais, enfim. Então, eu, homem, me movo até Deus com o quê? Com o meu sacrifício ou o meu bom comportamento. Aí eu vou seguir as regras, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Então, eu me movo até Deus com isso. Achando que Deus ele vai olhar para mim e vai falar, nossa, agora sim, agora que você está me dando o seu dinheiro, agora eu gosto de você. Aí Deus responde me dando as bênçãos. Então, olha, do homem para Deus e de Deus para o homem. Isso é no paganismo. Isso é um relacionamento com Deus que o pagão tem com Deus. Só que nós não somos pagãos. Nós não somos pagãos. O homem sacrifica para ter a atenção e os benefícios de Deus. Então, quando eu vou para Deus com esse entendimento, o meu voto, ou o meu propósito que eu vou fazer com Ele, vai como? Vai como uma barganha, uma chantagem. Por quê? Porque eu estou achando que eu preciso agradar a Deus para Deus se agradar de mim e me dar minhas bênçãos. Sendo que é o contrário, nós vimos aqui ao contrário. Deus já veio na nossa direção. Nós só respondemos a Ele. Estão entendendo? Então, quando eu vou para Deus com esse entendimento aqui, o meu voto, o meu propósito, vira uma chantagem. Vira uma troca. Se Deus me der, eu vou dar isso. Não. Deus já te deu tudo que você precisava.
Ah, mas eu preciso daquilo em específico. Se for da vontade dele, e se for para o bem da humanidade, Deus vai te dar. E se não for, ele não vai te dar. Não adianta você ficar fazendo birra ou achar que, ou procurar outra igreja. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. A Bíblia mostra sobre votos ou propostas que pessoas fizeram que Deus rejeitou. Na Bíblia nós temos alguns exemplos, vou falar só dois, de votos ou propostas que pessoas fizeram que Deus rejeitou. Então o primeiro é o voto do Jacó. O Jacó, ele fez um propósito ou um voto com Deus. Isso está escrito em Gênesis, né? Ficou lá para o final, mas é Gênesis 28. Olha o que está escrito lá. Vamos ler. O voto que Jacó fez com Deus. Então Jacó fez um voto. Fez o quê? Um voto. Dizendo, se Deus estiver comigo... Ô meu pai, peraí, eu aqui errado. Desculpa, irmão. Vamos lá. Ó. Passei demais, né? Tem spoiler. Aqui, então vamos lá. Primeiro versículo. Se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. Olha o que ele está falando. Se Deus fizer tudo isso aqui, somente se Deus fizer tudo isso, se Deus estiver com ele, se Deus prover comida e roupa, aí sim... Desculpa aqui, peraí. Aí sim, Deus... então o Senhor será... Então ele está falando assim, eu só vou reconhecer o Senhor como meu Deus se o Senhor fizer isso aqui para mim. É ou não é? Vai, irmão, fala, é ou não é? Me ajuda aí. Que nem o cara da TV lá fala, me ajuda aí. Ele está falando, se Deus fizer isso, ou isso, e isso, e isso, então eu vou reconhecê-lo como ele sendo o meu Deus. É isso que ele está falando, é o que está escrito. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, tudo que Deus me der, se Deus me der, eu vou dar o dízimo. Gênesis 28, 20 a 22. Então, esse foi o voto que Deus fez. Agora, olha o problema aqui. Jacó tenta manipular Deus com seus bens materiais. Por quê? Bom dia. Veja só. Ele está falando, se Deus me der, eu vou reconhecê-lo como Deus e eu vou dar o dízimo de tudo que ele me der. Ok? Só que nisso aqui, ele está tentando manipular Deus com os bens materiais. Por que ele está tentando manipular Deus? Porque nós vamos ver no próximo versículo, ou no próximo texto, o que Deus fala. Mas veja, quem Jacó pensa que é para achar que Deus vai se mover em direção a ele, porque o Jacó está prometendo dar os bens materiais para Deus. Quem Jacó pensa que é e quem Jacó pensa que Deus é. Porque o que Jacó está fazendo aqui é o que a gente vê hoje na política. E eu falo de conhecimento de causa própria porque eu trabalho fugiu agora o nome do que eu trabalho, nem sei o que eu trabalho mais. Trabalho com pregões, licitações públicas, com contratos com o governo. E esses contratos, eles têm toda uma forma, né, de se conduzir. E chega no período do pagamento, que o governo tem que pagar para a gente, tem toda uma série de coisas, de protocolos que eles têm que seguir. E tudo ali é burocrático. Agora, eles têm que pagar a gente. E eles têm que seguir o que está ali. Só que eles fazem do jeito deles, no tempo deles. Mas se você for para eles, até eles, com algum valor, alguma coisa na mão, e colocar na mesa, o processo anda e no outro dia já está pago. Não que a gente faça isso, mas a gente sabe que é assim que funciona. Quer dizer, se você levar um valor, se você levar um dinheiro e fazer uma promessa,
Aquilo que está ali, aquele processo que tem que ser feito em nosso favor, ele é feito de um dia para o outro. É a mesma coisa que Jacó está fazendo aqui. Jacó tá querendo trocar com Deus, está falando assim. Tipo assim, ó, imagina Deus lá no céu, Deus falando um monte de coisa para Jacó, porque Deus falou. Vamos ver o que Deus falou primeiro, aí a gente conclui esse pensamento. Ó. Jacó falou tudo aquilo, né? No capítulo 28, do 20 ao 22, não foi isso que a gente leu? Foi, não foi? Só que no mesmo capítulo 28, nos versículos 13 a 15, olha o que Deus fala para Jacó. Quer dizer, Deus falou primeiro para Jacó. Olha o que Deus fala. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Quem está falando isso? Para quem? Deus está falando que está com ele e que vai cuidar dele. Onde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Deus já está falando. Ele vai trazer Jacó de volta. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. É Deus falando para Jacó que vai fazer, que vai cuidar dele, vai trazer ele de volta para a terra. Por que que o Jacó tem que falar isso para Deus? Se Deus estiver comigo e cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo e prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Isso ele está falando depois que Deus já falou com ele. Como é que o Jacó pode achar que Deus é o quê? Que Jacó pensa que Deus é? Porque Deus falou para ele: eu vou cuidar de você, eu vou te dar tudo que você precisa, eu vou te trazer de volta. E Deus falando, Jacó não liga. Aí Jacó ele acha que ele é que é o Deus dele, porque ele tira o poder da mão de Deus e coloca na mão dele. No que sentido? Porque ele fala assim: Deus prometeu tudo. Tá, Deus prometeu, Deus falou para mim que vai fazer, mas eu acho que ele só vai fazer mesmo quando eu prometer para ele que eu vou dar o dízimo para ele. Quer dizer, Jacó está achando que Deus é um servidor de repartição pública, que precisa ser comprado com dinheiro para fazer o que ele tem que fazer. Então Jacó, ele está sendo um homem, sabe, achando que Deus é alguém que é interesseiro, que se interessa em bens materiais. Alguém lê para mim esse texto aqui, por favor? Salmos 24, 1 e 2. Quem achou pode ler em voz alta, por favor. Do Senhor é o quê? Do Senhor é a terra e tudo que existe na terra. De Deus, Deus é que criou tudo. Eu fico imaginando Deus lá no céu falando, pensando, olhando para Jacó e falando: a terra é minha, foi eu que fiz, eu não preciso dos seus bens materiais, foi eu que te dei. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso de nada seu. Eu estou falando que eu vou cuidar de você. Eu estou falando que eu vou te dar as bênçãos. E você está achando que eu sou quem para você ficar querendo me comprar com seu dinheiro? Então esse é um voto que Deus aceita? Deus aceitou esse voto de Jacó? E por que eu uso esse texto aqui como base de pregação para dizer que Jacó é um exemplo para mim? Jacó não é um exemplo para mim, não. Nisso aqui, não. Jacó só está mostrando quem ele é, que ele não conhece Deus, que ele acha que Deus é qualquer coisa que pode ser comprado com dinheiro. Está mostrando dúvida, porque Deus falou primeiro para ele que Deus iria fazer,
Não falou só para ele, falou também para Abraão, chamou Abraão, falou: Abraão, você, a sua descendência vai abençoar o mundo. Então Abraão, Isaac e Jacó já fazia parte aí dessa promessa para Abraão, mas Deus ele faz questão de falar para Jacó, e Jacó chega diante de Deus falando: Deus, eu quero comprar o Senhor. Então Jacó não é exemplo. Jacó ele só teve um encontro com Deus mais para frente. Por isso que a gente tem que entender a Bíblia, entender a revelação de Deus na Bíblia, para a gente não pegar texto isolado e ficar criando doutrina e achar que Deus é qualquer coisa. Temos que entender a Bíblia no seu contexto. Então, nesse momento aqui, Jacó ainda não era convertido. E ele não é exemplo para mim. Se Deus me fizer, eu vou dar o dízimo. Não, está errado. Deus já falou que iria fazer. Ele pode dar o dízimo? Pode. Como? Como gratidão ao que Deus já prometeu. Tudo bem? Então esse é um exemplo de voto que Deus não aceita. Deu para entender isso, gente? Deu para entender, pessoal? Falei igual os caras da Universal, né? Quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Sim ou não? Quer perguntar? Quer perguntar, fica à vontade. Sim. O dízimo é como eu disse, o dízimo é o que nós fazemos em gratidão ao que Deus já fez por nós. Então, nós sabemos que a igreja ela tem as suas despesas, tem água, tem luz, tem série de coisas que ela precisa para se manter aberta. E ela, como é que ela mantém isso? Com os dinheiros dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Mas a questão é, o propósito de eu fazer isso. Por que eu faço isso? Por que eu dou o dízimo? Porque eu quero comprar Deus? Porque eu quero trocar com Deus? Porque se eu não der o dízimo, o gafanhoto ou não sei o que vai devorar? Não! Eu faço essas coisas em gratidão ao que Deus já me fez. O meu dízimo, a minha oferta é em gratidão para ajuda à obra de Deus. Não é porque eu quero trocar, eu quero comprar Deus. Deu para entender isso? Ou vocês querem que eu fale mais alto? Tranquilo, tá? Eu sou legal. Eu só tô... Não fica assustado, não. O que a gente vai perder? Isso é mentira. Por quê? Eles pegam um texto isolado do Antigo Testamento para falar que o gafanhoto lá, o devorador, o migrador, que isso tudo é demônio. Isso não é demônio, isso é inseto mesmo. É só ler a Bíblia. Está escrito lá, mas as pessoas fazem isso de propósito. Tem gente que faz isso de propósito. Por quê? Porque usa a falta de conhecimento das pessoas para quê? Para conseguir explorar a fé das pessoas. Por isso que a gente vê muita gente hoje, muitos pastores hoje, muitos líderes hoje, milionários. Por quê? Porque explora a fé dos outros. Não é o nosso caso aqui, mas a gente sabe que isso acontece. Só que o que a Bíblia ensina é diferente. Deus não vai te dar nada, Deus não precisa nada da gente. Deus criou, nós acabamos de ler, o céu e a terra é de Deus. Deus é o dono de tudo. Você acha que Deus está interessado em nosso dinheiro? Ou seja, se a gente não der, Deus vai te matar. Se você não der, eu vou tirar tudo. Isso é mentira. Deus não vai tirar nada de você se você não tem condição de dizimar ou de dar oferta. Porque o dízimo é oferta. Pega o preceito, o conceito do dízimo. O dízimo é devolução. Você vai devolver se você não tem? Vai devolver o que se você não tem? Por quê? Porque Deus, quando Deus instituiu o dízimo lá para o pessoal de Israel, Deus falou: eu vou dar para vocês, vocês pegam uma parte disso e devolvem no templo para quê? Para ajudar, para sustentar os levitas e os 4 vulneráveis, que é o órfão, a viúva, o estrangeiro e a criança. Eram os 4 vulneráveis. Então, o dízimo era dado, não era em dinheiro no Antigo Testamento, era em alimento. O que Deus falou para eles? Aí você pode ler isso lá em Deuteronômio 28 e tal. Depois a gente já falou disso em outro momento. Mas só para a gente esclarecer e fechar esse assunto aqui. Como é que o dízimo era feito? Deus dava a colheita para o povo colhia a colheita, tirava uma parte e levava para o templo.
Esse é o princípio do dízimo. Então, perceba, você só devolve se Deus te der. Então Deus precisa te dar. E ele fala, eu vou dar. E naquilo que eu der para vocês, pega uma parte e ajuda a minha igreja, ajuda o necessitado. Esse é o princípio do dízimo. Então Deus tem que dar para a gente devolver. É totalmente errado o que essas pessoas ensinam. Se você não der, Deus vai tirar, Deus vai te dar colocar uma doença. Isso é doutrina do diabo. Isso é doutrina de pessoas que querem explorar a fé daqueles que têm menos conhecimento. Deus não vai te matar, Deus não vai tirar nada de você se você não tiver condição de dar um dízimo ou uma oferta. Pelo contrário, Deus vai fazer com que você tenha. Aí quando você tem, você em gratidão devolve. Esse é o princípio. Tá? Então, infelizmente, a igreja no Brasil, ela está permeada desses falsos líderes, falsos mestres, esses impostores, esses malditos que vão prestar conta para Deus. Disso que eles estão fazendo, explorando a fé e o dinheiro das pessoas. Esses miseráveis, são miseráveis, malditos, que eles acham que vão escapar da ira de Deus, mas não vão não. Vão ter que prestar conta diante de Deus, de todo esse engano que eles vêm fazendo. Enquanto isso, pessoas da própria igreja passando necessidade, e eles construindo impérios com o dinheiro daqueles que é suado, que trabalha a vida toda, né? E por causa do medo, porque isso é a teologia do medo, são explorados. Então o que é o dízimo? É uma gratidão da minha parte por aquilo que Deus me deu. É isso. Tudo bem? Então esse é o voto que Deus não aceita. Deus não aceita isso aqui. Deus não é balcão de negócio para trocar nada com ninguém. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar. Por qual motivo? Porque eu sou lindo? Porque eu sou maravilhoso? Não, porque Ele é misericordioso e amoroso. É só por esse motivo. É Ele que é. Tudo bem? É que tem certos assuntos que me tiram do sério, de verdade. Me tira. Mas, como é que é seu nome, meu jovem? Jean, fique tranquilo. Se você tiver condição de dizimar e fizer um propósito, eu quero todo mês trazer 10% do meu salário que eu recebo, eu tenho condição de fazer, faça, porque a igreja precisa. Faça, mas não faça pensando que se eu vou fazer para Deus me dar. Não, Deus já te deu. Você só está agradecendo a Ele quando você devolve. Porque o próprio Jesus falou na oração do Pai Nosso que o próprio Deus vai prover para a gente as nossas necessidades. Ele falou isso, Ele já prometeu que vai fazer. Então é só confiar que Ele vai fazer. Mas às vezes a gente passa necessidade. Talvez a gente passe necessidade por quê? Porque nós estamos em um lugar em que as pessoas não entendem o que é essa igreja. Porque se entendesse o que é essa igreja, ninguém passaria necessidade dentro da comunidade. Por quê? As pessoas estão indo para a igreja pensando só em si, pensando em querer ter só para si. Elas acham que elas são o fim da bênção de Deus. Ou seja, elas são o centro do universo da bênção de Deus. A bênção de Deus chega nela e para nela. Só que a Bíblia ensina diferente. A Bíblia diz que nós somos meios para as bênçãos de Deus alcançar outras pessoas. Jesus está no céu. Jesus é o cabeça e está no céu. O corpo de Jesus está aqui na terra. Então, se tem alguém necessitado, Jesus não vai descer do céu para vir abençoar essa pessoa, não. Ele vai usar o corpo dele, que é a igreja que está aqui. Se nós somos corpo de Cristo, nós somos a mão de Cristo, o pé de Cristo. Se alguém precisa da mão de Cristo, a mão de Cristo tem que estender. E quem é a mão de Cristo? Somos nós. Mas qual que é o nosso pensamento? A gente só vem para a igreja para querer ter, para ganhar, para receber, para a gente acumular todas as bênçãos de Deus. Só que se você pensa assim, você está achando que Deus é um Deus pagão. Deus não vai te abençoar para você guardar e enriquecer, não. Ele vai te abençoar para você abençoar o outro. Você é o canal de Deus. Você é o rio de Deus. Sim.
Sim. Sim. Sim, sim. 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 É. Só que. Ah, sim. Só que isso é um pensamento. Só que esse pensamento não está correto. Esse pensamento não é bíblico. Por quê? Tiago fala que a omissão também é pecado. Então, se eu estou no lugar e eu sei que esse lugar não está fazendo o uso devido das contribuições que nós fazemos, eu devo denunciar esse lugar e não devo mais participar disso. Por quê? Porque aquele que comete, aquele que se omite, ou seja, você está vendo, vocês, não é o nosso caso aqui, tá? Vamos deixar isso claro, não é o nosso caso aqui. A gente está vendo que as coisas aqui, as contribuições aqui, elas são destinadas para a própria estrutura funcionar. A gente está vendo. Mas se a gente está no lugar que a gente está vendo que nada funciona, que cada vez mais o pastor e a família do pastor está ficando rico, está ficando milionário, e você não vê a contrapartida do que você oferta em abençoando pessoas da igreja passando necessidade, pessoas da comunidade passando necessidade, e o dinheiro entra, e esse dinheiro é destinado somente para o pastor e para a família do pastor, quem faz parte disso está pecando, porque está sendo omisso. Então, essa questão não devo me preocupar até a segunda página. Se eu estou no lugar que eu estou vendo o que está acontecendo, se eu fizer parte disso, eu estarei pecando. A Bíblia fala isso, porque a omissão também é pecado. Quem se omite, quem não ajuda, quem não denuncia, está pecando junto com quem está praticando o pecado. Então, agora, se eu estou no lugar e eu sei, eu estou vendo que ele está aplicando aquilo a que a gente está ajudando, está fazendo, nas coisas que a gente está presenciando. A própria estrutura da igreja exige, né? E fora os projetos sociais que a igreja ajuda, os projetos missionários. Então, tá tudo bem. Eu vou mesmo ofertar, vou mesmo dizimar, vou fazer porque eu estou vendo. Agora, se eu estou e não vejo nada acontecendo, se eu continuar fazendo parte disso, eu estarei pecando com quem tá fazendo errado. Tá? Então, irmã, guardei. A senhora entendeu o que eu falei aqui? Deu para entender? A partir do momento que eu tenho conhecimento, se eu continuar fazendo parte, eu também estarei pecando. Tiago, depois achei para mim esse texto de Tiago, que fala que a omissão também é pecado. Se eu posso fazer o bem e não faço, eu estou pecando. E fazer o bem nesse caso é o quê? Denunciar esse ladrão, esse bandido. Tudo bem? Vamos lá, vamos adiante. Outro voto. Então a gente já viu aqui esse voto de Deus, esse voto de Jacó que Deus rejeitou. Tem outro voto que Deus rejeita. É o voto de Absalão. Absalão é o filho de Davi. Acho que vocês viram isso na novela da Record, não viram, não? Quando eu falava isso na outra igreja, os irmãos queriam me bater. Mas acho que na novela Reis tem uma que mostra essa história aqui do Absalão. Então veja, um outro exemplo de voto que Deus não aceita. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. O rei aqui no caso é Davi, tá? Então é Absalão, filho de Davi, falando com Davi. Davi era o rei, Absalão era o filho do rei. Então Absalão falando com o rei Davi. Ele pede, né, para Davi deixar ele ir até Hebrom, para quê? Para pagar um voto, não é isso?
Ó, deixe-me ir a Hebron para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então ele fez um voto ao Senhor. E ele está indo para lá, para Hebron, para pagar esse voto. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebron. Mas quem é o rei mesmo? Davi. Ó, entenda aí, vamos entender aqui. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, então ele pagou o voto. Sim ou não? Valeu, Wilson. Professor. Então ele ofereceu sacrifício, quer dizer, ele pagou o voto. Fala, ele pagou o voto. Absalão mandou chamar da cidade de Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiram Absalão. Então aqui, ó, qual que é o resumo da história? Absalão, filho do rei Davi, ele conspirou em tomar o trono de Davi. Conspirou. E por mais absurdo que isso pareça, ele fez um voto a Deus, falando que se Deus desse para ele o trono de Israel, ele ofereceria sacrifício. Então ele votou isso a Deus. Ele fez um voto. E ele foi lá e pagou o voto. Só que esse voto do Absalão era um voto que envolvia conspiração. Ou seja, tirar o rei que está no trono para que ele assumisse. Pensando totalmente em si, sendo totalmente egoísta, e ele queria tirar o seu pai do trono. Então ele fez um voto para Deus, para que Deus desse isso para ele. Aí a minha pergunta para vocês é: esse voto aqui de Absalão foi aceito por Deus? Então, quem colocou Davi no trono? Foi Deus, né? Então Davi, o rei para Deus é Davi, não é Absalão. Absalão não tem nenhuma promessa para ser rei de Israel. Não tinha nenhuma promessa. Mas o Absalão queria ser rei. Então ele falou: vou fazer um voto. Quer dizer, ele achava que pelo fato dele oferecer para Deus alguma coisa, no caso aqui, sacrifício de animais, Deus ia quebrar toda a promessa que ele fez para Davi, Por quê? Porque o Absalão está fazendo um propósito, está dando uma oferta para Deus. Tem gente que pensa assim, por incrível que pareça. Tem gente que vê uma família feliz e faz um voto com Deus. Ó, Deus, eu estou fazendo um voto para o Senhor matar aquela mulher para eu casar com aquele cara. Tem gente que faz esse tipo de voto. Ou seja, para Deus destruir uma família, para a pessoa entrar naquela família. E faz voto com Deus nesse sentido. Esse é um tipo de voto que Deus aceita? Claro que não. Deus não vai destruir uma família para fazer outra. Só porque você está dando seu dinheiro para Deus. Dá para entender? Sim ou não? Vocês estão com a cara estranha hoje. Vocês estão assustados comigo, irmãos? É o meu jeito, tá? Filha, fala para eles como que eu sou. Eu sou da hora? Eu sou assim, mas eu não bato nem mordo, né? Fala a verdade, que os irmãos estão olhando. Mas é sério, é que certos assuntos é complicado de se falar, tá? Mas vocês entenderam esse voto de Absalão aqui? São exemplos de votos que Deus não aceita. Deus não aceita esse tipo de voto. Por quê? O rei era Davi. Deus não vai se envolver, se meter em conspiração, em como é que é a palavra? Não é revolta, tem uma palavra. Também não é revolução, é revolta. Rebelião. Deus não vai se envolver em rebelião, mesmo que você dê sua casa para ele. Ok? Mas não só existem votos que Deus rejeitou, como também existem votos que Deus aceitou. A gente vê isso na Bíblia. Votos que Deus aceitou. O voto de Ana. A história de Ana vocês conhecem. Sim ou não? Olha lá.
e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, isso é Ana, tá? É Ana falando. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Então, a gente sabe a história, Ana ela era estéril, não podia ter filhos, e todos os anos que eles iam lá para Jerusalém no templo, no dia lá do culto nacional, né, deles, que era uma vez por ano, Ana ela se sentia constrangida porque a outra esposa do seu marido tinha filhos e essa outra esposa meio que jogava isso na cara dela, né? Naqueles tempos eles tinham essa permissão de ter mais de uma esposa. Então, só que isso é assunto para outra hora, tá? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas Ana era estéril, então ela faz um voto no momento de desespero, de profunda tristeza, ela faz um voto a Deus. Só que olha só como isso é interessante. O voto que ela faz para Deus é um voto pensando só nela? Não. Sim ou não? Não. Por que não? Esse aqui é o voto de Nazireu. O Nazireu ele não podia cortar, nem comer algumas comidas, nem cortar o cabelo, nem a barba. Veja só. Ela diz para Deus, ó, se o Senhor me der, olha como isso é interessante. Eu vou dedicar o meu filho ao Senhor. E o filho dela foi dedicado ao Senhor, e o filho dela é Samuel. E Samuel, ele além de ser sacerdote, ele também era profeta. E também era juiz, um grande líder de Israel. Então veja que o voto que ela fez com Deus já estava nos planos de Deus, na vontade de Deus. Já estava na vontade de Deus. Então Deus já tinha o plano de trazer o Samuel ao mundo. Já tinha o plano de trazer Samuel ao mundo. E quando Ana faz esse voto, Deus ele junta o útil ao agradável e concede para ela. Só que o voto que Ana fez abençoou não só a ela, mas abençoou a casa de Deus, no caso o templo, e a nação de Israel. Porque Samuel foi um grande profeta e um grande sacerdote. Então veja que esse tipo de voto aqui foi um voto que não foi um voto egoísta, foi um voto que abençoou não só a pessoa que fez o voto, mas o reino de Deus. Então já é um indício para a gente pensar. Quando a gente fizer um voto ou um propósito com Deus, pense se esse voto, esse propósito que você fez com Deus, também vai ajudar outras pessoas ou vai abençoar o reino de Deus. Será que vai? Começa a pensar aí. Esse propósito, esse voto que eu estou fazendo com Deus, vai abençoar o reino de Deus? De alguma forma vai abençoar a obra de Deus nesse mundo? Isso é muito provável, é um voto muito provável que Deus aceite. Ok? Vocês querem fazer alguma pergunta? Sim ou não? Outro voto que Deus aceita. Outro exemplo. O voto de Davi. E jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei em minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Qual é o contexto aqui? A Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus nos templos de Israel, tinha sido roubada pelos filisteus. Então Davi ele fez um propósito, um voto com Deus, de que ele não iria descansar enquanto ele não retomasse a arca de volta e não colocasse essa arca no lugar seguro. Então ele fez esse propósito com Deus, de encontrar a arca, de buscar a arca, de trazer a arca e de colocar ela no templo, no lugar que ela deveria estar.
Então ele fez esse propósito. Não vou descansar enquanto eu não fizer isso. E ele fez? Fez. E Deus abençoou ele para que ele cumprisse seu voto? Abençoou. Então também não foi um voto egoísta. Não foi um voto pensando nele. Mas foi um voto pensando no quê? Em Deus e nas coisas de Deus. Então esse é um exemplo de voto que Deus também aceita ou recebe. Tudo o que Deus nos concede não é por nossos méritos ou porque merecemos, mas por sua graça e misericórdia. Isso aqui está claro, gente, pessoal, irmãos, igreja. Isso está claro que tudo que nós temos é movido, motivado pelo amor, pela graça e misericórdia de Deus. Tudo que nós temos e nós somos, o ar que nós respiramos, a saúde que nós temos, é tudo decorrente de Deus. E que nós não temos mérito nenhum nisso. Não há nada que eu possa fazer que faça com que Deus me ame mais. Não há nada, eu não tenho mérito nisso. Não há nada que eu faça que faça Deus me amar. Sabe, eu vou fazer tal, agora eu vou fazer isso aqui, aí Deus vai me amar mais. Não, esse pensamento está errado, está equivocado. Deus já te ama, na plenitude do seu amor. O que nós fazemos em relação a isso? Nós apenas nos entregamos ao amor de Deus. Aí você fala assim, mas parece que tem pessoas que Deus ama mais. Vocês pensaram isso agora? Acabei de ter um revelamento aqui. Vocês pensaram isso? Parece que tem pessoas que Deus ama mais. Será que é? Parece que não é. Parece que, assim, dá a entender o seguinte, que tem pessoas que elas se envolvem mais com Deus do que outras. Acho que essa é o ponto. Na Bíblia Ezequiel tem um trecho que fala do Ezequiel diante de um rio, né? Aí Ezequiel, ele vai falando, né? Tem pessoas que entram no rio e molham só o calcanhar. Tem outras pessoas que vão até o joelho. Tem outras pessoas que vão até a cintura. Tem outras pessoas que mergulham. E essa comparação, essa analogia serve para nós no nosso relacionamento com Deus. Porque à medida que a gente mergulha, que a gente entra nesse rio, e o convite de Jesus para nós é avance, vá mais adiante. À medida que a gente avança, esse nosso relacionamento com Deus ele é mais evidente para as outras pessoas que estão vendo. Mas depende de quê? Depende de mim, em querer me envolver mais nesse relacionamento. Entende? Então tem pessoas que estão mais próximas do trono do que outras. Mas o trono continua o mesmo, Deus continua o mesmo, o amor continua o mesmo. Só que tem pessoas que se envolvem mais. Intimidade, que vão mais adiante, que vão mais além. Por quê? A vida cristã, ela é comparada ao nascimento de uma criança. Eu já falei isso em outras aulas. Porque nós nascemos para uma nossa nova vida, sim ou não? Nós morremos, o velho homem morreu, o novo homem nasceu. E como é que se nasce? Se nasce criança, não é? E qual é o caminho lógico da criança? Crescer. Então todos nós nascemos de novo. Mas a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, nós estamos crescendo? Nós estamos amadurecendo no relacionamento com Deus? Estamos? Ou a gente ainda é criança? Ou a gente ainda está achando que se a gente der o nosso dinheiro para Deus, Deus vai abençoar a gente? Tem que crescer. Tem que desenvolver. Tem que amadurecer. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, o nosso relacionamento com Deus vai ficando mais íntimo e mais evidente. De modo que as pessoas olham para nós e falam, esse cara aí parece que é mais abençoado por Deus, parece que Deus gosta mais dele. Não, não é não. Ele só está um passo à frente. Em relação a isso que eu falei, né? Você se aproximar mais na intimidade. Tudo bem? Então, tudo que nós temos é graça de Deus. É o favor de Deus em nossas vidas. Um voto ou propósito aceitável diante de Deus não pode ser feito com base em nossos desejos egoístas e pecaminosos.
como o Absalão. O Absalão, ele foi totalmente egoísta, querendo o quê? Querendo fama e status, porque ele queria ser rei. Ele queria fama. Ele queria ter o seu nome falado, ele queria status. Ele queria regalias. Ele queria benefícios, mordomias. Então, é um voto totalmente egoísta e pecaminoso. É só você ver a história dele, o que ele fez com as esposas de Davi e com as concubinas de Davi. Um voto totalmente egoísta e pecaminoso. Então, esse é um tipo de voto que Deus não aceita, não vai aceitar. Se a gente só está pensando no nosso bem. Se a gente só está pensando no nosso eu. Então, a gente faz campanha, faz propósito, pede para Deus um carro. Aí Deus vai te dar o carro. Só que você, às vezes, sai tarde da igreja, você está vendo um irmãozinho que está indo embora, ou uma irmãzinha com uma criança está indo embora, sozinha no meio da rua. A gente não tem a capacidade de oferecer, ou no mínimo perguntar, você está indo para onde? Então, esse tipo de voto é um voto como? Egoísta. Uma vez que a gente só pensa na gente. Como eu falei para vocês, nós não devemos ter esse entendimento que nós somos represas. Ou seja, a bênção de Deus chega em nós e para em nós. Nós devemos ter o entendimento que nós somos rios, onde as águas fluem, passa por nós e alcança outras pessoas. Alcançam outros que às vezes estão necessitados. Como eu disse para vocês, o cabeça, que é Cristo, está no céu. E o corpo? O corpo está onde? Na terra. Quem é o corpo de Cristo que a Bíblia fala? A igreja. O que isso significa? Significa que o braço de Deus, o braço de Jesus é quem? Somos nós. Somos nós. Deus vai abençoar alguém por meio do seu braço. Só que se o seu braço só pensa em si, aquela pessoa que precisa ser abençoada vai continuar sendo abençoada. Por quê? Porque o braço está encolhido, o braço só pensa em si. O braço não quer estender. Deu para entender? O verdadeiro voto ou propósito com Deus não tem como finalidade máxima a satisfação da soberba ou vaidade humana. Deus não vai te dar nada para você ser um soberbo ou um vaidoso. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha todos os motivos para ser alguém soberbo, porque Deus falava com ele de um modo como não falava com quase ninguém. Mas ele se ensoberbecia por isso? Não, porque o próprio Deus providenciou de que ele tivesse um espinho na carne. Toda vez que ele pensasse em ser um soberbo ou um vaidoso, Deus permitia que ele passasse por um sofrimento, aí ele se colocava no seu lugar. Então, se você está achando que Deus vai te dar alguma coisa para te transformar num soberbo ou num vaidoso, Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Agora, se Deus vê, que conhece os corações, vê que o que Ele vai nos dar vai abençoar outros, vai abençoar a sua obra, aí eu não tenho dúvida de que Deus não conceda isso. Tudo bem? Vocês vão ficar bravos comigo? Vocês estão bravos comigo? Não fique bravo comigo não, me amem Jesus. Vocês me amam? Me amem Jesus, tá bom? Vamos lá. O voto ou propósito correto biblicamente é aquele que tem como principal objetivo trazer glória a Deus e contribuir com seu reino. Vamos ler esse texto aqui, ó. Aqui não é 30 não, aqui é 3, tá? Alguém abre para mim, por favor, rapidinho aí, para a gente encerrar nossa aula. No fim eu nem entrei na revista, mas tudo bem. É 1 ao 3. Eu coloquei errado. Só esse finalzinho. Vocês, como é que é esse finalzinho? Repete, por favor, Eloy.
vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastardes em vossos deleites, quer dizer, nos prazeres de vocês, quer dizer, vocês pedem para Deus, e vocês não recebem, por quê? Vocês estão pedindo mal. E por que a gente está pedindo mal? Porque o que vocês estão pedindo é para o prazer egoísta de vocês. E esse prazer egoísta é que provoca as guerras, ela leu no versículo 1. É o que provoca as brigas. É o que provoca as dissensões. Então, se a gente pede e não recebe, o que a gente está pedindo? Vamos pensar assim. O que a gente está pedindo? Será que a gente não está sendo egoísta? Você sabia que Jesus chama a gente para intimidade? Vocês sabiam disso? Mateus capítulo 6, vocês leem em casa depois. Jesus fala assim, você quer orar ao seu Deus? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai que está no céu. É isso que ele fala, né? Tá, e como é que é a oração? Pai nosso que está no céu. Olha só isso. Ele te chama para intimidade, para você entrar no seu quarto. Você entrou no seu quarto, dobrou o seu joelho, agora você ora para o Pai. Pai seu? Né? Quer dizer, vai sozinho, na intimidade do seu quarto, dobra o seu joelho. Aí a lógica seria, e ora, Pai meu Pai, que está no céu. Não. A lógica de Jesus entrou no seu quarto, fechou sua porta, ora ao Pai nosso. O Pai não é só seu. Se o Pai não é só seu, o pão também não é só seu. Tudo bem? Então, um pedido egoísta, um voto egoísta, um propósito egoísta, muito provavelmente é um voto que Deus não aceitará. Além do mais, nesse tipo de voto ou propósito com Deus, o pensamento de gratidão é sempre mantido. Nele não há espaço para barganha e chantagem. Então, a gente pode fazer propósito e voto com Deus? Sim ou não? Sim. Desde que eu entenda que tudo se move em torno da gratidão. Então, se eu estou necessitado de algo, e eu quero fazer um propósito ou um voto com Deus, e aí esse voto pode ser eu trazer alguma coisa, um valor monetário, ou eu me dedicar mais a Deus, ok, faça. Mas entenda que Deus vai te dar isso de acordo, primeiro, com a vontade dele. Porque a oração do Pai Nosso que Jesus falou para a gente orar para o Pai Nosso, ele também fala que seja feita a vontade de quem? A minha ou a de Deus? Seja feita a vontade dele. Então, se o que você precisa é da vontade de Deus, e você necessita disso, e você quer fazer, quer pedir para Deus, quer apresentar o seu pedido a Deus, como Paulo fala em Filipenses, faça. E se você quer prometer em contribuir com alguma coisa, faça, mas pense, tenha isso em mente. O que você está oferecendo para Deus é sempre em gratidão ao que Ele já te deu. Não vai para Deus querendo fazer voto com Deus, querendo trocar com Deus. Se Deus me der isso, eu vou te dar isso. Não. Deus não precisa de nada seu. Deus não precisa de seu dinheiro, da sua casa, não precisa de nada. Já estamos terminando, pode ir. Deus abençoe, tá? Deus te use lá nas danças, que é da hora. Tô esperando ela sair para eu falar que quando ela dança lá é um negócio espetacular, não é? Você percebe que ela faz aquilo. Eu gosto muito. Não, todas elas, mas ela, no meu entendimento, ela é diferenciada. Traz uma unção. Espera ela sair para eu falar isso. Né? Para ela não ficar vaidosa. Então, posso fazer voto? Posso. Posso fazer propósito? Posso. Posso prometer trazer alguma coisa para ajudar a obra de Deus? Posso. Em dinheiro? Pode. Mas tenha em mente que você não está trocando e nem comprando e nem chantageando Deus. Se você recebeu o que você pediu para Deus, é porque fazia parte da vontade dele. E se ele te deu, então cumpra o seu voto. Traga o que você prometeu, como gratidão. E se Deus não te der? Se ele não te der, engole o choro e parte para a próxima. Porque é assim. Deus também diz não para nós. Se Deus disse não para Jesus, imagina para mim.
comedor de feijão que sou. Deus disse não para Jesus. Jesus falou, Pai, faça de mim esse cálice. E Deus falou, não vou afastar não. Paulo orou, Deus, tira de mim esse espinho da carne. Deus falou, minha graça te basta. Deus disse não. Então, se Deus disse não, é não. Mas por que Deus está fazendo isso comigo? Porque Deus me odeia, Deus quer me matar? Não, porque Deus te ama. E Ele sabe o futuro. Você não sabe, Deus sabe. Você sabe seu futuro aqui? Alguém sabe? Você sabia que Deus sabe seu futuro? Sabia? Então, talvez certas coisas Ele não te dá por quê? Porque Deus está olhando lá na frente. Tudo bem? Ficamos entendidos? Podemos fazer voto com Deus? Então, tudo bem. Então, amém. Vamos orar para a gente encerrar? Deus abençoe meu amigo. Esqueci seu nome. Jean, você entendeu que aqui é uma aula e aqui a gente está aqui para aprender, tá? Então, esse seu professor aqui é tranquilo, sou legal, não fique assustado. Sua mãe que já frequenta a gente mais tempo, sabe? É isso aí. A ideia aqui é a gente crescer no conhecimento de Deus, para melhorar o nosso relacionamento com Ele. Vamos orar então para a gente ir lá para o culto? Primeiro para o café, né? Para depois para o culto? Ora então, Marlene. Amém. Deus abençoe. Antes de sair, vamos tirar foto, porque eu recebi uma determinação do alto que tem que tirar a foto. Mas não é de Deus não, tá? É do alto. Não é de Deus, não.